A história começa em um santuário remoto, e parece que o herói que chegou de outro mundo já derrotou o Senhor dos Demônios que foi ressuscitado pelo Rei dos Demônios. Ele está bastante irritado com a situação quando sente que ela é problemática para ele. Sua assistente afirma que isso é suposto acontecer, pois os forasteiros têm poderes especiais concedidos a eles, o que lhes permite fazer algo assim. Depois de ouvir isso, o Rei dos Demônios começa a se perguntar quantas vezes ele já pensou em aniquilar o herói pessoalmente. Sua assistente afirma que até mesmo seria arriscado se ele pensasse em se envolver, pois, ao ouvir e considerar a situação, ele percebe que o Senhor dos Demônios foi aniquilado muito rapidamente desta vez, que é o tempo recorde na história. Agora, os gastos totais de energia estão na faixa negativa para ele, criando outra situação problemática. Após discutir o problema e ler os gráficos, seu assistente começa a perguntar se ele gostaria de reencarnar o herói antes que o Deus da criação o fizesse. Ele não consegue deixar de se perguntar o que fará com isso. Ela explica que ele será capaz de lançar uma maldição em sua alma, algo como torná-lo menos heróico, o que parece uma boa ideia para o Rei dos Demônios. Ele sente que fará um especialmente para a situação atual. Após algum tempo, o protagonista da história pode ser visto na frente do Rei dos Demônios, e ele confirma que foi morto pelo Rei dos Demônios em primeiro lugar. O protagonista descobre que foi morto pelo Rei dos Demônios e foi reencarnado à força no mundo que ele governa. Mesmo que agora ele esteja confirmado sobre a situação, ele não consegue deixar de se perguntar o que irá lucrar com essa situação. O protagonista afirma que se ele fosse algum tipo de Deus, teria sido capaz de transferi-lo sem sequer matá-lo no primeiro mundo. O Rei dos Demônios afirma que a energia negativa, como o medo da morte e o desespero, era necessária. Então ele teve que fazer o que fez em primeiro lugar. Quando o protagonista percebe que finalmente morreu, ele começa a perguntar ao rei se poderia receber algumas habilidades e algumas coisas junto com seus poderes, já que foi reencarnado. Ele sente que, não importa quão malvado seja o Deus diante dele, ele ainda é um Deus e pensa que precisará de algum tipo de desejo que tenha que ser aprovado pelo homem. Quando ele sente que vai receber um monte de coisas nesta vida para torná-la útil, a figura maligna afirma que ele receberá uma espécie de maldição em primeiro lugar. Ele afirma que o protagonista receberá uma maldição que vai corrigir permanentemente seu status, o que parece algo insondável para ele. Para explicar a situação ainda mais, ele afirma que não importa quantos monstros o protagonista decida derrotar em sua vida, ele nunca será capaz de aumentar seu nível do nível 1. Sentindo que toda a sua vida será arruinada, o protagonista afirma que ele não deveria estar mexendo com ele, depois de lançar a maldição dentro do protagonista. O Rei dos Demônios sente que usou uma grande quantidade de sua energia divina e seu corpo parece que está prestes a se despedaçar assim que possível, já que um de seus chifres se quebra logo após a invocação ser concluída. A assistente fica bastante confusa quando seu mestre cai no chão sentindo-se fraco. O homem afirma que acabou dando ao protagonista uma profissão de terceira classe e pergunta se ele será capaz de mudar sua classe de trabalho para algo pior. Mas a assistente pensa que, se ele tem um nível fixo desde o início, nunca será capaz de vencê-lo em toda a sua vida, então há chances de que ele acabe perdendo para uma lesma. Como o Deus maligno está se sentindo bastante cansado da situação, ele afirma que vai descansar um pouco, então sua assistente terá que lidar com as consequências por enquanto. Quando ele sente que está no limite de sua força, ela sabe que ele terá que tomar a decisão mais rápido se não conseguir escolher algo. A alma continuará a vagar pelo mundo inteiro sem rumo no reino dos deuses, sabendo que o Deus da criação descobrirá essa situação para lidar com ela por conta própria. O Deus maligno pede a ela que traga as melhores escolhas possíveis que ele poderá fazer para o protagonista. Assim que ela traz o quadro, ela insiste que ele terá que fazer isso sem bater nela em primeiro lugar, mesmo que seja desnecessário, eles acabam indo com isso no final. Assim que o homem acerta o quadro, ele acaba mirando no meio do quadro, e o protagonista supostamente reencarna como um aristocrata. Agora, tudo o que podem fazer é esperar que o protagonista não seja nada até o fim. Após a reencarnação do protagonista, ele é incapaz de perguntar ao Deus demônio por que ele decidiu tomar uma decisão tão precipitada, e ele sente que a necessidade de amaldiçoar alguém como ele é bastante desnecessária. Agora que sua reencarnação foi concluída, ele começa a sentir que não consegue se mexer, e quando alguém começa a falar na escuridão, ele sente que está segurando os seios de outra pessoa e sente que reconhece essa garota e seu nome é Tina. Parece que já se passaram 5 anos desde que ele chegou a este mundo, e essa empregada pessoal tem cuidado dele. Então, quando ele sente que está preocupado com algo e sente que teve um sonho horrível, Tina o abraça para perguntar se ele está se acalmando agora. Depois de sentir o calor de seu corpo se aproximando dele, ela promete ao protagonista que sempre estará com ele até o fim.
Toda essa situação lembra Tina do momento em que ela decidiu se tornar a empregada pessoal do protagonista desde o início, embora seu pai mesmo não tenha percebido por que tinha que ser alguém como Tina em primeiro lugar. Ela afirmou que tinha que ser ele, pois estava esperando a mesma coisa por alguns anos já, como se soubesse que ele estava prestes a vir para este mundo. Agora que ela olha para o passado, ela não consegue acreditar que já se passaram 5 anos desde o momento em que o protagonista nasceu. Assim que o sol da manhã se revela, o protagonista se encontra na casa de um nobre e sente que esteve em um sonho, já que o deus maligno não tinha intenções de fazer nada de bom para ele desde o início. Mas ele sente que será capaz de ter uma vida confortável como aristocrata, e mesmo que seja bastante impotente, ele sabe que tem as memórias de seu mundo anterior. Quando ele começa a se aproximar da comida que terá agora, assim que Tina revela a maionese na frente dele, o protagonista sente vontade de comer o máximo que puder. Ele fica bastante satisfeito que ela decidiu tornar o café da manhã bastante saboroso hoje. Então, quando ele pergunta sobre a receita da maionese, o protagonista é informado de que um herói veio de outro mundo e passou a receita para este mundo. E o pensamento de alguém vindo de outro mundo antes dele ajudando muito este mundo, faz ele sentir que será incapaz de fazer qualquer coisa neste mundo, já que acabará sendo um aristocrata sem talento no final. Quanto mais ele pensa na situação, mais começa a odiar o deus demônio e continua amaldiçoando seu nome, sabendo que ele é a única razão pela qual ele não consegue evoluir de nível em primeiro lugar. Justo quando ele não consegue imaginar o que deveria estar fazendo agora, Tina entra dizendo que começarão o treinamento mágico no dia seguinte. Ele sente que seus irmãos são todos de elite, o que já lhe foi dito, então certamente terão grandes expectativas dele também. Agora que ele se sente bastante desesperado, o protagonista pergunta se existe algum tipo de método para lidar com a situação agora, e tudo que ele sabe é que não quer desapontar alguém como Tina, que tem cuidado dele por um tempo. Assim que o menu de status se abre, ele começa a verificar os detalhes, mas Tina entra com algum tipo de sabonete líquido para aquecê-lo no banho. Depois de ver o estado atual de Tina com ele, o protagonista começa a se perguntar se tem feito algo assim o tempo todo em sua vida. Quando chega a hora de dormir, o protagonista afirma que vai dormir sozinho e que não precisam mais dormir junto. Ela acha isso bastante injusto da parte dele pedir algo assim. Ela sente que ele pode estar descontente com algo e o desejo que ele sente por Tina continua crescendo nele, pois ele certamente tem as memórias saudáveis de um garoto de 17 anos em seu corpo, mas ele insiste que não há nada de errado com ela. Ele ainda quer dormir sozinho à noite, e Tina sente que algo assim não pode acontecer e começa a lacrimejar. Quando ela entende a situação, insiste que se ele estiver sozinho, poderá entrar em seu quarto do jeito que quiser. O protagonista se pergunta se foi muito bruto. Agora que está sozinho, ele começa a pensar em sua família e se pergunta se estão sozinhos e tristes sem ele ou não. Quando o sol da manhã aparece, Tina pensa no treinamento de magia com ele, que é necessário para alguém de sua idade, e o protagonista sente que está tudo bem com ela, então nada deveria preocupá-lo agora. Quando ele começa a ver seu quadro de status, ele percebe que ela está no nível 250, e o protagonista sente que nunca viu alguém com um nível tão alto. Ele se pergunta por que ela é tão forte e pensa em perguntar a ela sobre isso na próxima vez, já que não está tão confiante em si mesmo. Tina pensa em começar com a magia de fogo de nível mais baixo e pede a ele que observe atentamente para que ele possa aprender algo por si mesmo. Assim que a magia de fogo explode no chão, o protagonista começa a se perguntar se ela realmente está ensinando algo que é considerado o nível mais baixo de magia. Ela afirma que quer que ele seja bastante entusiasmado com isso. O protagonista sente que ela não é uma empregada comum e ela afirma que seu bisavô foi um herói por muitas gerações, e graças à linhagem, ela conseguiu evoluir insanamente assim. Ela começa a ajudá-lo a fundir sua mana, e ele agradece a ajuda do círculo mágico dela, mas sente que será muito suspeito para ele se ele conseguir fazer isso da maneira mais fácil possível. Quando ele mostra como se estivesse falhando, ela acha que é bastante normal para alguém tentar pela primeira vez em sua vida, e dá permissão para ele tentar e lançar magia para acumular sua mana em suas mãos, assim como antes. Mesmo depois de formar um tiro perfeito em sua primeira tentativa, ela começa a perguntar se ele está se sentindo cansado pelo uso perfeito em sua primeira tentativa. Mesmo depois de lançar seu primeiro tiro, o protagonista pensa em fazer mais 3 para sua próxima tentativa e, embora sinta que a deixou um pouco desconfortável com o que fez ontem, está se sentindo melhor agora. Tina então afirma que acabará indo comprar algo no mercado e deixa um sino na frente do protagonista, dizendo que virá correndo se eles tiverem algum tipo de problema quando começar a tocar o sino por conta própria. Então, quando ela sai, o protagonista pensa em tentar sua magia mais uma vez, já que ainda não está cansado de seus poderes mágicos.
Mesmo que tenha lançado quase 30 vezes a magia de fogo, ele ainda não está cansado, como se a mana nem tivesse acabado em primeiro lugar. Quando ele abre seu status mágico, percebe que, apesar de não haver mudança nos níveis, ele ainda não usou sua mana tantas vezes quanto quer agora. Agora, depois de tentar o mesmo poder usando o quadro de status na frente dele, sente que a maldição dada pelo deus demônio o ajudará de alguma forma. Não importa quantas vezes ele use seus poderes, ele nem vai esgotar qualquer tipo de mana. Então, dependendo de como ele vai continuar a usá-los, ele poderá crescer, mas ele sente que há algo que ele poderá fazer com a maldição e pensa em combinar rapidamente a conjuração e a magia para aumentar o poder do tiro. Então, quando fica com fome à tarde, toca o sino para verificar se realmente funciona, e Tina aparece do nada, correndo como um furacão, e pergunta o que aconteceu com ele. Quando ele afirma que está com fome, já que já é tarde, ela pede desculpas por estar atrasada e pensa em preparar alguma comida para ele. Agora, depois de ver o rosto dela, ele sente que deveria ser ele a pedir desculpas em primeiro lugar, e a presença orgulhosa de Tina faz com que ele queira ser mais forte para enfrentar o deus do mal novamente em sua vida um dia. Após um mês desde a reencarnação do protagonista, ele continua treinando o máximo que pode com Tina. Parece que ele está participando de sua primeira caçada a monstros, seguindo a tradição da família Silverplex. Justo quando ele pensa em avançar contra o monstro, Tina afirma que confinará o monstro com sua parede de gelo mágico. Quando o monstro finalmente fica preso em um canto, o protagonista pensa em derrotá-lo sozinho. Justo quando ela pensa que ele estará arriscando sua vida, ele pensa nas histórias que ouviu dela sobre como as lanças são finas o máximo possível e como ele deve conjurar uma chama afiada com sua magia. Ele espera que o monstro não sofra por causa dele. Ele usa sua magia e acaba derrotando-o com sua lança de fogo usando seu dom mágico. Quando ele consegue derrubar o monstro de uma vez, Tina sente que ele é incrível por fazer algo assim acontecer. O protagonista agradece a ela por fluir seus poderes dentro dele, mas ela pensa que o protagonista é quem deve receber crédito por algo assim. Agora que o protagonista pensa que matou o monstro, o pensamento de terminar com uma criatura viva o deixa nervoso. Tina se aproxima dele e começa a abraçá-lo, sabendo que ele está passando por uma situação difícil. O protagonista afirma que o monstro pode ter sido fraco, já que a carne deliciosa continuava a atrair muitos predadores desde o início. Mas Tina sabe que ele está fazendo o seu melhor, já que sua família é encarregada de governar este território. Então, ela pensa que ele está valorizando sua vida pelo pequeno que ele eliminou com sua própria magia. Ele aponta que ela terá que desmembrar o monstro agora e pede que ela o ensine também. A ideia de ele superar seu medo faz com que Tina sinta que ele é mais capaz do que parece. Uma vez que o protagonista começa a comer a comida, ele sente que está prestes a chorar. Quanto mais Tina olha para ele, mais ela sente que ele está prestes a se tornar algo grandioso no futuro, pois ele consegue valorizar a vida sem se esconder da dura realidade. Uma vez que ela pensa na lança de fogo perfurando a magia que ela lançou, ela sente que não consegue compreender a quantidade de poder que ele é capaz de manter em si mesmo. Além disso, o fato de o protagonista continuar treinando por conta própria é bastante notável, o que traz a maioria das mudanças para ele. Tina lembra a si mesma do que está prestes a acontecer, independentemente do problema de status dele. Como ela sabe que ele é a reencarnação de alguém que ela costumava conhecer muito bem, ela sente que é cedo demais para ela decidir, já que se a pessoa é realmente o protagonista, ele acabará conversando com ela sobre isso no final. Além disso, ela não está com pressa para obter qualquer tipo de resposta em primeiro lugar, porque ela já está esperando por ele há 100 anos. 5 anos depois, o protagonista se matricula na academia de magia e começa a se perguntar se está prestes a fazer muitos amigos. Os alunos são solicitados a se reunir no auditório e, justamente quando uma garota está prestes a entrar na multidão, as pessoas começam a insultá-la. Ela parece ter irritado o filho do Barão Zordi. Justo quando os outros começam a se perguntar o que está prestes a acontecer com a garota agora que ela causou problemas para um bando de aristocratas, o protagonista afirma que fará algo a respeito, mesmo que os outros comecem a rejeitá-lo. Eles percebem que o protagonista está usando a insígnia da família do conde e começam a proteger a garota, não importa quem venha tratá-la mal. Quando os valentões continuam a provocar o protagonista, seu amigo lembra a ele que ele é, na verdade, o filho do conde. Então ele não gostaria de criar problemas com ele que poderiam dificultar as coisas para eles no futuro. Assim que o protagonista afirma que não quer escalonar a situação ainda mais se eles não criarem problemas para ele, os valentões continuam entrando na academia o mais rápido possível, sabendo que causar tumulto com ele não lhes traria nenhum benefício. Então,
Quando o protagonista fica na frente da garota intimidada, ele afirma que ela não precisa se ofender com eles, já que nem todos são iguais. A garota agradece por sua ajuda e afirma que foi cercada de repente por muitos deles e não conseguia pensar no que fazer naquela situação, já que as pessoas continuavam gritando com ela. Então, outro cara se aproxima do protagonista, baixando a cabeça na frente dele, adicionando que não sabia que ele era o filho do conde. O protagonista lembra a ele que chamá-lo de idiota foi bastante excessivo para alguém como ele, o que o deixa ainda mais nervoso. Quando o cara pede desculpas por isso, o protagonista sente que será melhor resolver essa situação com uma ação e propõe a ideia de se tornarem amigos um do outro. Embora o protagonista continue chantageando o cara sobre a história do idiota, eles acabam sendo amigos no final. O cara se apresenta como Luke. Quando a garota se aproxima deles perguntando se pode ser amiga deles, o protagonista insiste que será bom fazer algo assim. E ela afirma que seu nome é Luna. A cerimônia de entrada para os três termina rapidamente e o protagonista propõe a ideia de visitarem sua casa, já que os filhos da nobreza não vivem nos dormitórios. Depois de verificar o mapa por um bom tempo, assim que eles chegam em frente à mansão, que vem com uma área externa, tanto Luke quanto Luna ficam impressionados. Em breve, Tina aparece os recebendo e cumprimenta seus amigos também. Quando o protagonista termina as apresentações, ela até o parabeniza por fazer alguns amigos no primeiro dia de sua vida na academia. Tina começa a pensar em preparar refeições para todos eles, para que possam relaxar na sala de estar enquanto isso. Mesmo que estivessem preocupados em acabar na mesma turma, eles descobriram que conseguiram o que queriam desde o início e acabaram alcançando sua sala de aula de uma vez. Justamente quando entram na sala, o professor da turma pensa em começar a aula, já que todos os 10 alunos estão na sala agora. Leafa e Melody se aproximam deles para serem amigos deles, e um par de irmãos chamados Ruishan e Ruika também se aproxima deles, pensando em ser amigos deles. Então, outra garota chamada Yoko se aproxima do protagonista balançando o rabo, e o protagonista começa a se perguntar se ninguém deles consegue ver o rabo dela. Se isso já não fosse estranho o suficiente, Mai e sua irmã gêmea Mei os encontram também. Lifa começa a questionar o protagonista sobre sua identidade, sabendo que ele é filho de um conde, mas o protagonista insiste que prefere se passar como um estudante normal em vez de um conde, e ela parece bastante impressionada com a atitude descontraída que ele tem. Quando eles perguntam ao protagonista sobre estar na mesma turma que seus amigos, o protagonista acha que seu pai pode ter feito algo a respeito disso. Justo quando começam a se perguntar sobre o professor de sua turma, Tina aparece do nada, se apresentando para toda a classe. Ela afirma que será responsável pela sala de aula a partir de agora. Quando ela aparece do nada, os alunos começam a formular que o mesmo nome pertencia a uma figura heróica que guiou o herói para matar o Senhor Demônio há 100 anos. Tina vai direto à sala de aula, dizendo que estão falando sobre ela, e até o protagonista agora está confuso com a idade dela, mas ele prefere não dizer nada por enquanto, já que continuará criando situações ainda mais confusas. Logo depois, Leafa começa a fazer perguntas a Tina e afirma que Tina é uma figura lendária entre os elfos, e ela sabe que alguém como ela desapareceu após derrotar o Senhor Demônio junto com os heróis. Agora, ela está exigindo que Tina prove que é a verdadeira entre os outros, e Tina acha que será mais rápido para ela se puderem olhar para a placa de status. Eles veem que o nível dela está em 250, o que é bastante valioso para alguém que vive neste mundo, significando que ela é nada menos do que a real desde o início. Então, os amigos do protagonista percebem que a pessoa que lhes deu a comida deliciosa é a mesma que matou o Senhor Demônio com seus próprios poderes enquanto acompanhava os heróis em primeiro lugar, e não há mentira nisso. Quando Yoko sente que quer dizer algo, Tina lhe dá permissão para fazer isso, e ela sente que deve haver algum motivo importante pelo qual ela decidiu se tornar professora de repente. Mas Tina insiste que quer passar o tempo e explica que também é a criada pessoal do protagonista e que passar algum tempo com ele fora de casa será uma boa oportunidade para ela. Mesmo que eles costumassem passar muito tempo juntos, agora que ele está fora de casa para frequentar a academia, ela tem muito tempo e não podia ignorar o fato de que poderia ter tido a oportunidade de ensinar os alunos junto com ele. Neste ponto, ao observar os gestos feitos por Tina, o protagonista sente que ela está tramando algo e está tentando esconder fatos importantes que só podem ser adivinhados por ele e mais ninguém. Estudantes ansiosos continuam a fazer perguntas a Tina sobre as batalhas entre cada classe, e ela afirma que acontecem cerca de uma vez por mês entre as classes. Ela menciona até mesmo que há uma loja de bolos gostosos e panquecas perto da sala de aula, e eles poderão estudar na maior biblioteca da escola para aprender mais quando acharem conveniente. Uma vez que eles acham que deve ser um ótimo local na academia, Tina insiste que,
Por causa disso, haverá muitas turmas se inscrevendo para competir contra a classe deles pelos motivos óbvios, então eles terão que fazer o seu melhor desde o início. Então, quando Luke pensa que as classes mais fortes serão priorizadas em toda a academia, ela verifica que ele está correto em sua suposição desta vez e eles provavelmente acabarão enfrentando estudantes de anos superiores cada vez que competirem contra qualquer turma. Mas a ideia do novato lutando contra os estudantes mais velhos que são bastante experientes na academia não agrada aos outros. Tina afirma que cada pessoa na sala de aula tem a capacidade de se tornar poderosa e, agora que estão sob seus cuidados, ela acredita que tudo ficará bem de acordo com a forma como ela ensina. Os pensamentos de confiança fazem com que o protagonista se pergunte por que ela é tão diferente na academia. Tina afirma que será um ótimo momento para eles se conhecerem o mais rápido possível. Ela também acrescenta que já preparou um alvo para eles e que poderão mostrar toda a força de sua magia na sala. Quando o protagonista olha para o alvo, percebe que é bastante semelhante ao que ele teve que usar para praticar sua magia, e todos começam a se perguntar se são capazes de usar todo o seu potencial. Tina não parece discordar disso. Ela explica que todos na sala de aula também competirão entre si, e ela prefere que a opção seja adequada, pois lhes permitirá conhecer uns aos outros da maneira mais eficiente possível. Leafa pensa em aproveitar a primeira chance no grupo. Ela começa a formar sua magia no arco e na flecha em suas mãos, e quando a flecha de vento é solta de sua mão, o protagonista sente que é difícil nem mesmo arranhar um dos alvos de Tina. As irmãs gêmeas entram na competição e ambas começam a lançar magias juntas, o que parece ser bastante único para o protagonista. E sua conjuração conjunta funde uma magia surpreendente de uma vez. O protagonista percebe agora por que eles tiveram que se sincronizar antes de formar a magia em primeiro lugar. Huishan pensa em ir em seguida com a mão que se transforma em dragão que ele adquiriu para criar seu nome no ranking. E Tina percebe que seus braços estão explicando que seu corpo pode se transformar a qualquer momento em uma situação de combate, transformando-se em uma garra de dragão para forçar seus inimigos para fora. Depois de ver o golpe dourado de Huishan, Leafa lamenta que não foi capaz de ferir o alvo daquela forma, e Luke pensa que o dano de todos é a única coisa que está chegando a essa situação. Em seguida, a irmã de Huishan entra para usar seus materiais de sua imaginação, e ela mais uma vez usa sua parte da transformação de dragão para revelar a magia de recuperação. Tina parece ter conhecimento sobre isso antes mesmo de encontrá-la, e o protagonista continua aprendendo com as informações apresentadas diante dele. Ele sabe que ela é capaz até mesmo de reviver pessoas que morreram por não mais de um dia, o que é um poder bastante valioso de se ter. É por isso que ele agora sabe que Tina estava se sentindo confiante o tempo todo. Isso acontece porque todos nesta sala de aula foram escolhidos a dedo por alguém, e agora ele é o que está prestes a sofrer mais, pois não consegue nem subir de nível por causa da maldição dada pelo deus maligno que queria fazê-lo sofrer, e a situação não parece boa para ele. Agora ele terá que pensar em fazer algo que o ajude a superar essa enorme diferença de níveis entre ele e sua turma, o que parece inevitável pelo menos por enquanto. Enquanto o protagonista começa a se arrepender ao ver o futuro à sua frente, sente que logo perderá a cabeça preocupando-se com todas essas coisas. Tina prepara o próximo alvo e começa a perguntar quem irá a seguir. Melody pensa em fazer sua vez, então Luna vem ajudá-lo o máximo possível. Assim que Luna começa a ajudá-la, Melody sente que nunca teve esse tipo de apoio em toda a sua vida e sente que seu corpo inteiro está sendo percorrido por uma energia incondicional para ajudá-la. Logo depois, ela avança para o alvo carregando o punho voador de ar e quando olham para o alvo após o impacto, percebem que o alvo nem sequer está mais lá, pois ela o perdeu após socá-lo, fazendo-a sentir que deve ter exagerado demais. Tina afirma que Melody e Luna devem ser um par perfeito um para o outro, e agradece a ambos pelo trabalho árduo que fizeram o tempo todo. Mesmo que apenas dois dos competidores tenham que ir a seguir, o protagonista sente que pode estar cometendo um erro usando seu truque se quiser fazer algo assim agora, mesmo que ele levante a mão em seguida dizendo que irá. Seu novo amigo afirma que ele será o próximo a se apresentar ao final por ele. Após ouvi-lo, Tina o deixa seguir em frente, e ele se sente feliz por acreditar que será capaz de fazer isso o suficiente, e afirma que a esperança é o destruidor, o martelo do trovão, e começa a brandir sua magia. Logo em seguida, seu poderoso movimento Último Thunder atinge o alvo, e Leafa sente que sua magia agora não é nada menos que a magia suprema,
o que impressiona Luke, vendo que ela sabe disso depois de contar sua história na frente de seus companheiros de equipe. O protagonista é suposto fazer a última rodada, pois agora não há mais ninguém além dele. Tina insiste que ele ficará bem mesmo se decidir usar apenas 30% de seu poder agora, e ela insiste que ele terá que ter cuidado ao usar sua magia, então 30% é um número estrito para ele. Todos, incluindo o par de dragões, começam a se perguntar se a magia do protagonista é tão ruim, e alguns pensam o contrário. O protagonista sente que Tina vai acabar trazendo o alvo mais fraco e ela provavelmente sabe que ele só pode usar magias de baixo nível, e ela não quer que ele se sinta envergonhado na frente de seus colegas de equipe. Ele acha que Tina deve estar tramando isso desde o início para fazê-los parecer que ele não é nada além de superior a eles, o que será crucial para começar a jornada deles. Sentindo que o protagonista está entendendo o ponto de vista de Tina, ele sente vontade de fazer o que ela disse, e Tina alegremente afirma que reforçará a magia de defesa para proteger todos no caso, acreditando que ele não pode desperdiçar sua vez assim. O protagonista começa a formar sua magia e libera seu poder contra o alvo, criando fogo entre as mãos. Mas Tina começa a gritar, insistindo que ele não deve fazer isso de forma alguma, pois ela sente algum tipo de perigo à sua frente. Por outro lado, enquanto Yoko está ocupada pulando a aula, acaba encontrando uma sala de aula especial depois de agradecer por encontrar uma verdadeira heroína como Tina. E quando ela começa a usar os equipamentos ao seu redor para ver se há algo importante, a explosão de magia fora do prédio a deixa chocada, como se algum tipo de terremoto tivesse acontecido. Quando ela sai, percebe que todos estão chocados e não conseguem entender o que está acontecendo lá fora. E então, quando ela mesma olha para o impacto, percebe que Tina está meio morta, incluindo suas roupas rasgadas. Tudo isso por causa do protagonista, porque ele quis testar sua magia. O protagonista continua se desculpando com ela e não consegue sentir nada, pois está bastante chocado ao ver o impacto de sua própria magia. Quando ela começa a chorar, perguntando por que ele não pensou em usar 30% de sua magia, o protagonista não consegue responder nada a ela, porque ela o fez pensar antes de usar sua magia, mas ele decidiu não ouvi-la. Tina explica que, se ela não conseguisse acalmar o golpe feito pelo protagonista, toda a área poderia ter sido destruída, como um inferno, e todos devem ter sido feridos, como se estivessem chegando à morte iminente esperando por eles. Quando ele começa a comparar com o que costumava fazer em casa, ela continua gritando com ele, dizendo que ele não deveria estar comparando algo assim, pois ela passou o tempo criando muitas barreiras, mas aqui é o oposto. Agora que ela foi incapaz de sequer segurar a sua magia, todos os seus colegas de equipe começam a se perguntar quão forte é o protagonista em primeiro lugar, já que o incidente inteiro parece bastante inacreditável para todos eles. Sabendo que ela terá que administrar a situação de uma maneira melhor, Tina dispensa a classe e insiste que o protagonista será o único a ficar com ela o tempo todo. Enquanto segue com ela para dentro do prédio, o protagonista continua insistindo que sente muito pelo que fez, mas não consegue deixar de se sentir culpado porque ela a divertiu desde o início. Então ela explica que poderia ter morrido se não tivesse as ferramentas mágicas em suas mãos, o que significa que o protagonista é mais forte do que ele pensa. E ela afirma que a ferramenta mágica lhe foi dada por alguém que foi próximo a ela uma vez. Depois de vê-la chorar, o protagonista afirma que fará o que ela quiser para se redimir, e ela parece bastante suspeita, perguntando-lhe se ele está realmente disposto a cumprir sua promessa. Assim que recebe a oportunidade novamente, ela afirma que eles terão que dormir juntos novamente, já que ele quer se redimir, mas o protagonista está preocupado se ela ficará bem com isso. E ela afirma que, se for possível, ele terá que permitir que ela o abrace agora mesmo. E ele afirma que realmente não se importa se ela quiser fazer algo assim. Embora o protagonista sinta que está passando por algum tipo de choque, ela acaba agarrando-o assim que possível e insiste que está muito assustada agora, o que faz o protagonista sentir pena dela. Mas assim que seu corpo toca o dela, ela sente como se todas as suas feridas tivessem sido curadas e seu corpo tivesse recuperado toda a energia. E ela explica que eles terão que dormir juntos a partir de agora. À noite, o protagonista começa a perguntar a ela por que ela decidiu se tornar uma empregada doméstica em primeiro lugar, e ela afirma que se começarem a falar sobre isso, acabarão se atrasando para dormir, e ele sente que estará disposto a sacrificar seu sono por ela, se possível, pois realmente não se importa com isso, e afirma que é bastante importante para ele ouvi-la. Após tocar levemente sua mão, Tina começa a contar toda a história para ele, pois ele merece saber a verdade, e ela afirma que, embora o pai do protagonista tivesse todo o poder e riqueza que ela precisava, não era o suficiente para contratá-la, que ajudou um herói por muito tempo.
Então ela afirma que uma vez ela estava ajudando os heróis que foram convocados de outro mundo e, enquanto eles matavam o rei demônio, ela continuava acompanhando-os. No entanto, ela acabou gostando de um deles, e essa pessoa não era a mais importante do grupo. Mas sempre que ele ouvia sobre monstros destruindo vilarejos e cidades, ele sempre estava lá para corrigir a situação, o que o tornava bastante único em comparação com os outros que ele acompanhava. Esse mesmo homem foi quem continuou a dar ao grupo inteiro a coragem de que precisavam, e ele sempre era apoiado. Não importa qual missão eles procurassem, mesmo que o próprio homem não fosse aquele que havia derrotado o rei demônio, ele era especial para ela. Não importa o que, ela o consideraria frequentemente o verdadeiro herói por suas características. Quanto mais ela passava tempo com ele, mais interessada ela ficava nele, e devido à regra deste mundo, os heróis eram convocados de volta ao seu mundo original após derrotar o rei demônio. Mesmo que ela pensasse que ele não estaria interessado nela, ele acabou respondendo aos desejos dela. E o protagonista começa a perguntar se ela conseguiu se tornar amante dessa pessoa. Ele continua imaginando algo assim durante a conversa, mas ela afirma que o relacionamento deles nunca avançou tanto, e o protagonista sente que é bastante triste esperar algo assim, pois isso faz sentir-se mal por ela. Então, o protagonista percebe que nenhum dos heróis poderia ter decidido tomar suas próprias decisões, e ela afirma que é isso que aconteceu no final. Ele faz o melhor para estar com ela, mas não havia nada que ele pudesse fazer para tornar isso verdade. O protagonista começa a se perguntar se ela é a bisneta do herói anterior. Isso significa que seu bisavô também teve que retornar ao seu mundo original, de acordo com a lógica do mundo. E ele agora sente que o que eles destruíram anteriormente na academia é parte da pedra de proteção mágica concedida a ela pelo herói, o que se encaixa bem na pista. Nesse momento, ela afirma que um dia começou a sentir a conexão com o mesmo herói novamente, uma vez que alguém nasceu neste mundo, e ela acreditava que ele era a reencarnação do mesmo herói que ela amava. Tudo o que ela sabe é que não havia como ela poderia ter confundido esse sentimento de forma alguma, mas o protagonista não consegue entender seus sentimentos neste momento, e ele sente que ela está tentando dizer que ele é uma pessoa reencarnada, mas não é a pessoa que ela ama. Mesmo que às vezes ela continue se perguntando por que o protagonista não é essa mesma pessoa. Depois de observá-lo durante o dia inteiro por um longo tempo, ela espera que seja ele quem ela tem estado observando o tempo todo. Ela afirma que sua versão atual anseia por ele e começa a perguntar se ele ficará bem sabendo dessa informação. Após ter aceito Tina, o protagonista promete que se tornará mais forte do que o herói que ela amou uma vez em sua vida para poder protegê-la, então ela poderá ficar com ele o tempo todo em sua vida. Assim que seus olhos ficam marejados, o protagonista promete que a partir de agora ele terá apenas um objetivo, que é ter que ser mais forte, não importa qual caminho ele tenha que experimentar. De manhã, Tina acorda o protagonista, pois o café da manhã está pronto, e pela primeira vez em suas vidas, os dois acabam se beijando, e mesmo que ela sinta que é bastante inexperiente, ela pergunta se ele será capaz de cuidar dela de alguma forma. Após ser tocado por suas mãos gentis, o protagonista promete que será reconhecido como o melhor sábio do mundo, preso no nível 1, e se tornará o herói de Tina. E quando as coisas se acalmam um pouco, o protagonista começa a perguntar a Tina se os terrenos ainda estão sendo reparados pelo dano causado por ele. E ela afirma que o trabalho já foi concluído na noite anterior, graças aos trabalhadores. Ele sente que eles foram rápidos demais trabalhando nas coisas, e ela afirma que anões muito habilidosos vieram preparados para eles pelo conde, que não é outro senão seu pai. Tina afirma que eles terão que cortar a comunicação deles por um tempo, pois ela está prestes a ter uma reunião com a equipe, e o protagonista sente que as coisas ficarão mais fáceis para ele por causa da ajuda de seu título de família e de seu pai. Justo quando ele sente que agora tem dois objetivos a procurar, Yoko entra, dizendo que está impressionada depois de ver sua magia em ação, e ela afirma que estava na sala muito antes de ele entrar na sala de aula. Quando o protagonista sente que algo parece estranho, começa a perguntar a ela se ela esteve nos campos de treinamento ontem, já que não conseguiram ver sua magia, e ela insiste que ele já viu sua magia. Ela afirma que o fato de eles nem sequer terem notado que ela não estava nos campos de treinamento é como seu poder funciona, como se ela fosse capaz de apagar sua existência no meio da multidão, como se pudesse tornar sua presença mais fraca com a ajuda de sua magia. Então, o protagonista elabora sobre o tipo de magia que ela tem. Ela afirma que é uma magia de alta qualidade, o que torna os efeitos mais difíceis de serem suportados fisicamente, e é raro as pessoas sequer a usarem. Em breve,
o protagonista começa a apontar para o rabo que ela continua balançando, o que passa despercebido pelos outros, e ela parece mais assustada do que nunca, pois alguém como ele é capaz de ver seu rabo. Ela fica tão assustada que começa a tremer, e ela afirma que não há como alguém ser capaz de ver seu rabo. Ela sente que não há outra alternativa. Ela terá que matá-lo. Nesse momento, o protagonista sente que ela está se sentindo repentinamente perigosa, mas ele insiste que eles são camaradas, e ela afirma que são muito diferentes e que a versão atual dela nunca seria capaz de derrotá-lo. Então, ele acrescenta que, se ela não quiser que mais ninguém saiba sobre ela, ele nem pensaria em falar sobre ela para mais ninguém. Assim que ela começa a agir como se estivesse prestes a atacá-lo, ela acaba beijando sua mão, e o protagonista sente que ela está criando algum tipo de contrato mágico com seu beijo. Agora ele sente que foi encurralado em alguma coisa, perguntando-se se será capaz de resistir a ela de agora em diante. E justo quando ele sente que será restrito por ela, ele percebe que é bastante diferente disso quando não consegue entender o que ela estava almejando. Ela afirma que estão em algum contrato de mestre e servo, e ela é quem o servirá a partir de agora. Então, ela começa a elaborar sobre sua história, acrescentando que ela é a demônio de 9 caudas, a raposa, e ela veio à academia para reunir poder mágico de maneira eficiente. Como ela também é capaz de criar magia de lavagem cerebral, ela manipulará todos na academia para fazer desta área sua base central. Mas no meio da conversa, o protagonista acaba acertando-a quase que instantaneamente, e ela insiste que não apenas esta escola, mas um dia ela conquistará o mundo inteiro sozinha. E ela sente que ele terá que seguir com ela também como seu mestre. Ele a acerta novamente, e ela sente vontade de chorar de repente, e o protagonista afirma que ela terá que parar de pensar em algo tão perigoso por enquanto. Mas quando ela insiste que ele também gostaria de fazer seu próprio mundo, o protagonista afirma que não tem intenção de dominar o mundo inteiro, pois não é algum senhor demônio. E ele quer ser algum tipo de herói por conta própria, e isso parece bastante perturbador para ela. Então, assim que suas intenções na frente dela são reveladas, ela sente que deve haver alguma razão óbvia pela qual o protagonista é capaz de ver suas caudas, e pergunta se ele está interessado em usar o poder mágico armazenado nelas. Ela sente que ele tinha suas razões óbvias para manter toda essa coisa em segredo da professora, e justo quando ela está prestes a elaborar mais sobre o tópico, ela sente que algo está causando uma dor de cabeça de repente. Nesse momento, ela começa a reviver em suas memórias como um dia alguém encontrou uma raposa de 9 caudas e estava tentando o seu melhor para capturá-la, e ela sentiu que estava prestes a morrer nas mãos de algum humano. Mesmo a mãe dela foi morta pelos heróis, e ela começa a perguntar a eles se eles pensam em eliminar as raposas assim que as reconhecem ou fazê-las suas enquanto ainda são imaturas. Após entender a opção de desconfiar de alguém como ele, o protagonista começa a acariciar sua cabeça para acalmá-la, pois ela tem suas razões para não confiar em alguém como ele. Para fazer com que ela confie nele, o protagonista promete que nunca falará sobre ela para ninguém, acrescentando que nem sequer pensaria em usar seus poderes também. Então, ele afirma que o contrato não faria nenhuma mudança, pois ele é seu colega de classe, afinal, então não haverá mal nenhum neste estado. Mas quando ele pensa em cancelar o contrato, ela sente que será incapaz de fazê-lo, pois o vínculo entre eles é bastante forte. O protagonista começa a perguntar a ela se ele está fazendo tudo certo ao cumprir a tarefa para ela, mas ela insiste que cancelar a ideia fará com que ele se meta em um grande problema, então ele pode parar de pensar nisso. O acordo parece bastante unilateral para ele. Assim que as memórias e a mana começam a fluir para o protagonista por meio de Yako, ele percebe que ela nunca fará mal a ele, desde que sua vida não esteja em perigo, pois ela dedicará sua vida a ele. Quando ela está prestes a falar mais, o protagonista acaba tocando em sua cabeça novamente, e ele sente que seu desejo de protegê-la foi despertado um pouco. Quando Luke entra na sala de aula, ele não consegue imaginar o que está acontecendo, já que não há como eles dois estarem tão perto a ponto de sentar no colo um do outro. Assim que o protagonista sente que as pessoas começarão a notar algo sobre eles, ele pede a ela para voltar ao seu próprio lugar, mas ela se sente bem estando perto dele. Esse evento acaba dando ao protagonista um animal de estimação demônio que tem o poder de causar um desastre natural que pode fazer o mundo inteiro desmoronar em um segundo. Quando o protagonista está prestes a encontrar Tina, ela sente a presença de alguém e pede a Yako para sair o mais rápido possível. Logo ela aparece na frente dela e afirma que esperava suspeitas de alguém como ela, pois ela é uma especialista em magia e experimenta heroísmo em primeira mão, mesmo que ela sinta que está sendo bajulada por ela.
Ela começa a se perguntar por que alguém como ela começaria a segui-los de repente, e o protagonista começa a explicar tudo desde o início de seu contrato. Mas, em vez de ficar feliz com isso, Tina fica bastante irritada com o protagonista, e eles não conseguem imaginar o que está prestes a acontecer, pois seus rostos ficam em branco ao mesmo tempo em que percebem que a situação está piorando a cada momento. Ela afirma que está completamente submissa ao protagonista. E o protagonista sente que está prestes a perder a chance de limpar o nome dela e começa a insistir que ela deve parar de pensar em prejudicá-la. Mas Tina sente que a única razão pela qual ele quer protegê-la é por causa do contrato que tem entre si, o que deve estar incomodando-o por tê-lo aprisionado nele. Em vez de amenizar suas palavras, o protagonista entra no meio e mostra o selo que Yaku tem, e afirma que não há como ele ser afetado por nada disso, já que não é o escravo neste contrato, mesmo que ele tenha sido amaldiçoado desde o início. Agora o contrato não está afetando o protagonista tanto quanto Tina pensa. Ele até começa a tocá-la, acrescentando que ela é bastante fofa também, então não há como prejudicá-la da maneira como ela pensa. Para explicar ainda mais, o protagonista começa a ordenar que ela faça muitas coisas, e ela continua obedecendo, fazendo tudo. Tina agora entende que ela é bastante obediente e nunca fará nada que o prejudique de alguma forma. Embora Tina acredite que ela a obedecerá, ela sente que é capaz de atacar e lavar o cérebro de qualquer pessoa, exceto ele, o que ainda a torna perigosa. Nesse momento, o protagonista pega na mão dela e toca seu selo, dizendo que ela será incapaz de atacar maliciosamente qualquer pessoa sem sua permissão e insiste que isso continuará a prendê-la no contrato, então ela não deveria ter mais problemas. Mesmo assim, Tina acredita que não devem estar juntos o tempo todo e ela é uma garota, então certamente isso criará alguns problemas também. Ela começa a sentir um pouco de ciúmes de Yaku. Yaku sente que algo está acontecendo entre eles e começa a se sentir bastante travessa com isso, achando que conseguirá levar o protagonista para o quarto dela à noite, sabendo que Tina não seria capaz de se opor a ela em primeiro lugar. Então, à noite, quando Tina encontra o protagonista e ela juntos, ela afirma que o lugar ao lado do protagonista é o mais seguro para ela. E Yaku fica brava ao ver que ela veio dormir com o protagonista, mas, em vez de deixá-los ficar juntos, o protagonista leva Tina em seus braços e deixa que eles durmam juntos de uma vez. Quando Tina começa a usar seu charme no protagonista usando seus atributos físicos, Yaku começa a usar seu charme também. De manhã, quando Tina acorda, ela percebe que Yaku está em sua forma de raposa, e a visão a faz perceber que ela não pode ficar brava com eles assim. Quando ela continua a preparar o café da manhã, Yaku vem para conversar com ela, e ela sente o cheiro delicioso da comida que ela tem preparado há algum tempo. Assim que ela come a comida, ela sente que está provando a melhor comida que já comeu em toda a sua vida, e Tina explica que o protagonista adora essa comida, então ela decidiu fazê-la. Sabendo que Yaku ficaria animada, ela disse que pode ensinar ela a fazer algumas comidas. Yaku se sente ótima sabendo que Tina ajudará a aprender algo, e elas pensam em incluir também as tarefas domésticas, já que ela ficará na mansão a partir de agora. Quando finalmente começam a aula de culinária, Tina fica um pouco irritada ao ver que Yaku decidiu deixar as cascas de ovos na tigela, como se fosse uma bagunça. Yaku continua tremendo de medo, mas Tina sente que terá que continuar ensinando-a, pois há chances de ela acabar se aprimorando no final, e elas acabam terminando a primeira etapa da lição. Yaku acaba conseguindo fazer o item que estava tentando preparar há algum tempo, e quando finalmente come a comida, ela sente a suculência do ovo e sente que a comida está penetrando corretamente em sua boca agora. Após ver a incrível cena de Yaku feliz, Tina promete que ela vai ensiná-la a fazer dashi da próxima vez, e Yaku continua comemorando repetidamente, já que ela poderá comer seu prato favorito sempre que quiser. Mas Tina insiste que ela também terá que dar uma olhada no estoque de ovos, e Yaku pensa em mostrar a comida ao protagonista, sabendo que ele vai elogiá-la depois de ver isso. Yaku é lembrada do protagonista e se pergunta se ele ainda está dormindo por essa hora. Tina acredita que ele já deve ter terminado sua corrida, então provavelmente estará praticando magia no jardim, já que ele é bem cuidadoso com sua rotina. Tina se lembra do que aconteceu na infância dele, e Yaku fica impressionada por ele continuar praticando a mesma rotina ao longo dos anos sem perder seu espírito. Tina conta que teve dificuldades para recriar a magia defensiva todas as noites, pois, mesmo havendo uma forte barreira na propriedade, ele continua danificando-a após os treinos por conta própria, o que é bastante drástico. Yaku percebe que o protagonista é uma pessoa trabalhadora, e Tina acredita que é por isso que ela o ama tanto, já que ele está sempre pensando no futuro. Até Yaku acha que começará a gostar ainda mais dele agora, depois de ouvir sobre ele dessa maneira.
Logo depois, o protagonista entra na sala para encontrá-las. Yaku apresenta o prato que fez para ele e pede para ele experimentar. Ao provar a comida, o protagonista tem uma reação positiva em seu rosto. Yaku planeja compartilhar sua culinária com ele a partir de agora, e ele parece divertido com toda a situação. Assim, a mansão ganha mais um membro, e todos continuam vivendo juntos. Alguns dias depois, Tina avisa aos alunos que há um aviso para todos, pois foi decidido que a batalha da classe deles acontecerá em 3 dias, e seus oponentes serão os alunos do 7º ano. Isso surpreende todos. Luke começa a se perguntar se isso vai dar certo, apesar de serem todos do 1º ano. Tina explica que, embora estejam em uma classe superior, será um torneio de eliminação 1 a 1. Com 5 pessoas de cada lado, então o desempenho individual nunca deve ficar atrás deles. Ela acredita que são mais fortes do que todos eles juntos. Após decidirem os 5 membros da classe, Luna começa a tremer assim que percebe que são os rapazes que a insultaram no início da vida acadêmica. Quando eles se aproximam, não entendem por que eles estão usando essa sala de aula, apesar de serem novatos, e o protagonista sente que esses caras podem estar buscando algum tipo de vingança. Mas quando ele sente o poder deles, percebe que não há como esses caras serem seus veteranos. Luke promete que fará todos eles se arrependerem de tratá-los dessa maneira. Quando as garotas percebem que Luna parece estar passando por algo, supõem que ela deve ter algo a dizer a eles, e ela explica tudo de uma vez. Assim que os rapazes se aproximam de Leafa, começam a agir como os idiotas que são. Por outro lado, assim que Leafa percebe que Luna ainda está nervosa, ela diz a ela que estão prestes a comemorar a vitória no restaurante favorito dela, se conseguirem sair vitoriosos, o que significa que ela está certa de que está prestes a ganhar, pelo menos para ajudá-la mentalmente.